A paz de Deus, igreja, amém? Amém. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus, à casa do nosso Pai. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que temos, não é mesmo? De estarmos reunidos em um domingo de calor, dia lindo, hein? Sol maravilhoso. E agora, ao cair da noite, na verdade, entrando na noite, podendo ter a oportunidade de nos ajuntarmos em igreja e de vivermos um pouquinho do reino de Deus, no primeiro momento, através do louvor, é muito bom. E esse último cântico que nós tivemos a oportunidade de cantar, ele é maravilhoso, né? Ele nos conduz a uma adoração muito maravilhosa. Na verdade, Isaías, em um momento da sua vida, ele teve essa visão de anjos adorando ao Senhor. E ele viu os anjos dizendo justamente isso ao Senhor em adoração: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí João, lá, já depois da vinda de Jesus, João na ilha de Pátimos, tem a revelação do Apocalipse, e João vê a mesma coisa, a mesma cena. Ele tem a visão dos anjos adorando ao Senhor. Então, se tem uma coisa, se tem algo que é feito no céu, é adoração a Deus, isso é fato, né? E nós temos a oportunidade de fazer o mesmo aqui na terra, e isso é muito bom. E assim como os anjos adoram ao Senhor, e eu creio que esta adoração ela é diária, contínua, nós também tivemos a oportunidade hoje, neste lugar, de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E isso é muito bom, e eu não tenho dúvidas que este louvor ele chega ao coração do Pai. Mais que isso, a palavra diz que onde dois ou mais se reúnem em seu nome, ali ele se faz presente. Então eu creio que Deus está aqui. Deus está aqui. E nós estamos aqui também para adorá-lo, para cultuá-lo. Para isso serve a igreja. A igreja é um ambiente de adoração. A igreja é um ambiente de culto, de exaltação ao nome do Senhor. Esse é um dos grandes objetivos da igreja, a adoração. Aquele que é digno de toda honra e toda glória. E nós tivemos a oportunidade de fazer isso agora, e é muito bom. É muito bom. Deus é digno de ser adorado. E Ele encontrou neste lugar, hoje, nesse pedacinho da terra, Ele encontrou um povo que veio adorá-lo. E eu sou grato a Deus por esta oportunidade, meus amados, e por esta porta que está aberta. Louvado seja o nosso Deus por isso, amém? Quero saudar também os nossos irmãos que acompanham o culto ali pela internet. O culto é transmitido ao vivo também no canal da IEGA. Que todos também sejam bem-vindos e abençoados em nome de Jesus. Eu costumo dizer que bom é estar aqui, né? É uma outra atmosfera, né? O culto presencial, eu costumo dizer que é um alimento sólido. E o culto online, eu costumo dizer que é um alimento um pouco mais, né, raso. Então, o presencial é como se fosse um arroz, feijão e bife. E o online é um fandango. Mas é importante também, né, pessoas que não têm a condição, podem então usufruir dessa tecnologia. Então eu louvo a Deus também por ela, em nome de Jesus. E eu também agradeço a Deus pelos visitantes. Nós temos um visitante hoje aqui, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo. Os nossos irmãos ali, que eu nem vou chamar de visitante mais, eu já vou chamar de membros da família. Posso? Amém. Os novos membros da família também sejam bem-vindos em nome de Jesus. E também é uma oportunidade para nós nos alimentarmos de uma palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a alma, para o espírito. Então nós tivemos a oportunidade de adorar, agora nós temos a oportunidade de comer, de se alimentar da palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Por isso eu peço muita atenção neste momento, né? Concentração, para que a palavra que é semeada neste lugar não seja roubada, tirada de nós. Porque se ela não
cair num terreno, um coração preparado, se ela não germinar, ela não vai frutificar. Ela vai ser somente mais uma palavra que passou. Mas essa palavra, ela tem que ser comida, ela tem que ser digerida, ela tem que ser vivida, para que a nossa vida possa começar a dar frutos para o Senhor. Amém, igreja? E antes de começar, e também aproveitando, esta pauta, eu quero fazer uma pergunta, e você não precisa responder para mim, você vai responder para você mesmo. Você se lembra o que foi pregado no domingo passado? Você se lembra qual foi a palavra, qual foi o tema principal da mensagem de Deus do último domingo? Do domingo anterior, eu me recordo que o domingo anterior eu tive a oportunidade de ministrar. Você lembra o que foi ministrado? E no domingo passado, você se lembra? Não precisa responder para mim. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra, ela deve ser revisada, ela deve ser analisada de novo, porque o nosso cérebro, ele só vai entender que aquilo é importante se nós fizermos muitas vezes. Agora é fato que se eu venho aqui no domingo, eu ouço a palavra, e aí eu saio, aí domingo, segunda-feira, aquele dia difícil do trabalho, tantas coisas, aí vem a terça, vem a quarta, vem a quinta, a sexta, e eu não tive acesso àquilo que foi ministrado de novo. Certamente, eu vou me esquecer daquilo que foi dito, porque o meu cérebro vai entender que aquilo não é importante. Então, fica aqui uma dica. Se você entende que o que está sendo dito aqui é importante para a sua vida, revise, continue meditando sobre aquilo que foi dito outras vezes, e aí o nosso cérebro também vai entender que aquilo é importante para nós, e aí ele vai absorver aquilo, e aí assim, absorvido, aí não tem como tirar mais, faz parte de um terreno preparado. Amém, igreja? Aleluia. Então quero convidá-los a receber uma porção da palavra de Deus hoje. Nós falamos, na oportunidade que tivemos, sobre um coração preparado e também um coração endurecido, e nós vamos esgotar um pouco mais esse assunto, porque ele é um assunto muito importante, e não dá para a gente falar em 40 minutos, então nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre características de um coração endurecido, o que não é bom. Amém? Então eu convido a igreja para que se levante. Nós vamos à palavra de Deus, e o texto que nós vamos ler está em Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Então Hebreus capítulo 3, versículo 7. Amém? Pai, eu quero apresentar esta palavra a Ti, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor Deus, todos que estão aqui, Senhor Deus, a Ti. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito possa ministrar a nós agora, Senhor, acerca daquilo que é importante, Senhor Deus, para a nossa vida, importante na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor mesmo possa repreender todo sono, todo cansaço, toda distração, toda falta de atenção, que seja repreendido e anulado por Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que haja entendimento, compreensão daquilo que vai ser ministrado, e que possa ser o Senhor mesmo a ministrar, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus ali na carta aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando
e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Amém? Até aqui, podem se assentar em nome de Jesus. Esse é o texto do autor de Hebreus, é uma carta, que o autor então, ele reforça uma importância de não endurecermos o nosso coração. Então, algo que aconteceu lá no passado, o autor de Hebreus então, ele traz para esta carta, para então orientar a sua igreja. Vamos recapitular um pouquinho. Nós falamos sobre aquele texto de Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, 12, 13, que o Senhor fala assim: e vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então esse foi o texto áureo, para que pudéssemos então falar de coração, porque o Senhor falou assim: vai me buscar, vai me encontrar, mas se me buscar de todo o coração. E aí nós fomos ver então que o nosso coração nem sempre está total para o Senhor. Infelizmente, o nosso coração muitas vezes está endurecido para o Senhor. E aí a gente não consegue então buscá-lo de todo o coração. E aí então a gente vai vivendo aquela vida, de altos e baixos, uma vida sem respostas, com muitas perguntas, porque muitas vezes nosso coração não está preparado para o Senhor. E aí nós falamos sobre as características de um coração endurecido. Nós falamos que uma das características de um coração endurecido são as dúvidas. São pessoas que sempre têm dúvidas em relação às coisas de Deus. Então são pessoas que vivem uma vida de oscilação. Estão sempre oscilando. Estão sempre com um pé em cada canoa. Estão sempre de um lado e para o outro e não conseguem se firmar nos caminhos do Senhor, porque o coração está duro. Falamos que outra característica é que pessoas com corações endurecidos não têm espaços para as coisas de Deus. Não tem espaço para congregação em igreja, não tem espaço para estudo bíblico, não tem espaço para oração, não tem espaço, porque o coração está endurecido. A outra característica foi que não consegue então absorver, guardar as coisas de Deus. Um coração endurecido não tem condição de obedecer a palavra de Deus, não tem condição de obedecer e praticar a vontade de Deus. E aí por fim nós falamos que um coração endurecido não nos dá condição para entrarmos no descanso de Deus. E isso é muito ruim. E eu acredito que por isso Deus então trouxe esta palavra e revelou esta palavra, porque o autor de Hebreus, ele fala justamente sobre isso. Ele cita o exemplo de um povo que foi rebelde e por conta da sua rebeldia, eles não entraram no descanso de Deus. Eles não entraram na terra prometida de Deus. Por quê? Porque o coração estava endurecido para as coisas de Deus. Haviam dúvidas, havia muita incredulidade. E aí é o que o autor de Hebreus então traz a realidade daquele contexto histórico, e que eu tenho certeza que ele serve para os dias de hoje, ele serve para hoje. Deus sabia disso. Deus sabia que esta palavra seria escrita naquele tempo, mas ela seria atemporal. Ela valeria para os dias de hoje. Para mim, por exemplo, ela fez muito sentido. E aí no seu capítulo 3, então, nós lemos a partir do versículo 7.
E ele começa dizendo, isso é muito, e nós vamos mergulhar nesse negócio aqui. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Se o Espírito Santo falar com você hoje, não endureça o seu coração. Mas se você entender que aquilo está vindo de mim, aí você pode até endurecer, porque eu não tenho muito para oferecer para vocês. Mas se aquilo que está sendo dito, e o Espírito Santo ele usa as pessoas, o Espírito Santo ele sempre usou pessoas, e vai continuar usando. Deus trabalha desta forma, senão ele mandaria os anjos. Não, Deus vai nos usar. E nós cantamos aqui agora, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então sempre que nós falarmos, Senhor, eis-me aqui, o Espírito Santo vai nos usar. Nos usar. E se você ouvir a voz dele, talvez através da minha vida, não endureça o seu coração. É isso que o autor está dizendo. E aí então ele cita um exemplo de um povo que endureceu o coração quando ouviu a voz do Espírito Santo, como na rebelião. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Versículo 9: onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Até o verso 9. Ou seja, ele cita algo que nós não devemos fazer. Olha como uma palavra é maravilhosa. Ela nos mostra um caminho, e ela também nos mostra exemplo de pessoas que não seguiram este caminho. E aí ele fala assim, olha, lembra da rebelião no deserto? Lembra que aquele povo caminhou, vendo tudo o que eu fiz, e mesmo assim, eles não se renderam a mim. Não endureçam o coração de vocês como na rebelião, durante aquele tempo, onde os antepassados me tentaram, me colocaram à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Nós vamos rapidamente fazer um passeio neste tempo, e eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 17. Esta rebelião foi no deserto, quando o povo já tinha sido liberto da escravidão do Egito. Deus libertou o povo do Egito, escravidão de 400 anos. E aí no deserto, ali, Êxodo capítulo 17, um exemplo. Olha o que diz aqui no versículo 1 ao 3. Amém? Quem não trouxe a sua Bíblia pode olhar no telão, mas eu oriento você, traga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia aqui na igreja, rabisca a sua Bíblia, escreve, anota, conversa com a Bíblia, é a palavra de Deus. Então lá em Êxodo capítulo 17, verso 1, diz: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Verso 2: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram desno águas para beber. Ou seja, se queixaram e exigiram: nos dê água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Aqui mostra um pouquinho a rebelião. Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa de tirar aquele povo da escravidão e conduzir o povo ao descanso, a terra prometida, a Canaã. Mas o povo não compreendeu, e o povo murmurou, a ponto de querer voltar para o Egito.
voltaram a uma vida de escravidão, dizendo que era melhor ali tinha água, tinha comida. Tudo aquilo que Deus havia feito, a forma como Deus libertou o povo, as 10 pragas que Deus mandou para o Egito, a libertação da Páscoa, que foi matando todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. Aí o Faraó deixou o povo ir, o povo vai, o Senhor acompanha o povo no deserto. Era muito quente, então de dia o Senhor colocava uma nuvem de sombra, à noite o Senhor colocava uma coluna de fogo, acompanhando o povo via isso, o povo via as mãos de Deus diariamente. Aí chega no mar, e agora? O Faraó está vindo nos pegar. Deus fala assim para Moisés: bota o cajado no mar que o mar vai se abrir. E aí Moisés bota o cajado no mar, o mar se abre, o povo passa em terra seca. E aí os soldados do Egito vão ali, e aí Deus fecha o mar. Mas o povo se esqueceu de tudo isso. Nós falamos na última palavra que um coração endurecido não permite que nós vejamos aquilo que Deus faz. Um coração endurecido fecha os nossos olhos para as coisas do Senhor. Um coração endurecido fecha os nossos ouvidos para as coisas do Senhor. É como se estivesse vendo, mas não vendo nada. E é isso que o autor de Hebreus então fala, voltando para Hebreus no capítulo 3. Olha, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês, assim como este povo endureceu lá na provação, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. E aí no verso 10, o Senhor fala: então por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: olha o que o Senhor disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Se você tem um marca-texto aí, marca esse versículo, ou se não, quando chegar na sua casa, leia-o de novo, anota, marca, porque isso é muito importante. Porque o Senhor, por conta da rebelião, por conta da incredulidade, por conta da rebeldia daquele povo, o Senhor ficou irado contra aquela geração, e o Senhor não permitiu que eles entrassem no descanso. Por quê? Existem duas características que nós vamos ver nesse versículo. Primeiro, o coração está sempre se desviando. Segundo, não reconhecem os caminhos do Senhor. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, vamos trazer isso para a nossa vida, olhar um exemplo e permitir que o Espírito Santo então fale conosco. O que é um coração que está sempre se desviando? O que é uma vida que está sempre se desviando? Aí a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Às vezes Deus está falando: vai por aqui, a gente está indo por outro caminho. Deus está falando assim: eu quero você perto de mim, e a gente cada vez mais está indo para o sentido contrário do Senhor. Deus está falando: eu quero ouvir a sua voz, mas nós não conversamos com Ele. Deus está falando para nós aqui: olha, eu sou o seu pai, olha, você pode falar comigo a hora que você quiser, eu quero ouvir a sua voz, eu quero uma intimidade com você, eu quero viver algo com você que você nunca viveu na sua vida. E nós não damos tempo para o Senhor. O que eu estou fazendo? Me desviando de Deus, me desviando da sua vontade, me desviando do seu projeto, me desviando dos seus caminhos. Eu tenho que olhar para a minha vida, e eu olho para a minha vida, e eu sei o quanto eu tenho me desviado da voz de Deus, o quanto eu tenho sido rebelde, como essas pessoas foram. Eu tenho que fazer um esforço para lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, quando isso deveria ser natural na minha vida, diário. Pois se eu me levanto, é porque Deus me deu condição de me levantar.
Se eu respiro, é porque Deus me deu condição de respirar. Mas eu me esqueço dessas coisas. Acaba sendo tão natural na minha vida, e eu vou levando a minha vida de qualquer jeito, e eu não reconheço o que Deus faz na minha vida, o que Ele faz por mim diariamente. E aí quando eu paro, parece que Deus me coloca na terra de volta. Vem cá, senta aqui do meu lado. Olha para a sua vida, meu querido. Olha de onde eu te tirei. Olha para os seus pecados e olha que eu estou carregando ele. Olha que eu carreguei todos eles na cruz. Eu estou carregando, eu. E não é porque você é bom, é porque eu sou o dono da graça. É porque eu sou assim. É porque essa é a minha essência. Eu te amo mesmo assim. Eu cuido de você mesmo assim. Mesmo você sendo falho, pecador, eu morri por você. E aí Deus me chama para perto e começa a me falar essas coisas. Eu falo, uau, como eu me esqueci disso. E aí Ele está talvez me usando para fazer você se lembrar disso. Se lembrar do presente que Ele te deu, que é o presente da salvação, a graça que foi derramada, o sangue que Ele derramou na cruz. Nós vamos nos lembrar isso hoje. Todo primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a Santa Ceia. Aqui tem um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Ele nos ensinou a nos lembrar isso. Nós nos lembramos uma vez por mês. No domingo passado eu falei no final do culto, olha, domingo que vem nós vamos celebrar a Santa Ceia, que todos possamos estar aqui. Nem todos estão aqui, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, e eu louvo a Deus por isso. Então nós vamos perdendo as oportunidades, ou seja, nós vamos nos desviando da vontade de Deus. Ora, eu poderia ter recebido um convite hoje, qualquer convite, mas qual é a vontade de Deus? Que eu pudesse adorá-lo na sua casa, que eu pudesse ver o meu irmão, que eu pudesse dar um abraço no meu irmão, que eu pudesse ser uma bênção na vida de alguém, que eu pudesse vir louvá-lo, que eu pudesse me alimentar da palavra, ou que eu estivesse em qualquer outro lugar, não ser aqui. E aí eu me desvio da vontade de Deus, e assim eu vou me desviando dela. Ah, mas esse povo, hein? Esse povo era muito cruel, esse povo era muito ingrato. Muitas vezes eu me vejo como eles. Meu coração muitas vezes se desvia do Senhor. Muitas vezes. Então não adianta eu querer ser um cristão mimimi. Estou bem nada. Estou bem nada. Meu coração está se desviando do Senhor. E a palavra é clara. Eu posso perder o plano, a bênção, o presente, por estar tão longe dele. Então o primeiro é o coração se desviando, e o segundo é que eles não reconhecem os caminhos do Senhor. Aqui eu quero fazer uma pausa. Quais são os caminhos do Senhor? Você reconhece os caminhos do Senhor? Não precisa responder. Mas se você tem dúvidas, se você não reconhece os caminhos do Senhor, você é como eles. Se eu não reconheço os caminhos do Senhor, eu sou como eles. Se eu estou me desviando cada vez mais de Deus, eu sou como eles. E Deus está falando justamente o contrário. Ele está falando, olha, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração como na rebelião. Então nós estamos aqui para falar sobre essas coisas. Nós estamos aqui talvez para mostrar que não podemos nos desviar. Não podemos desviar o foco da nossa vida. Nós não podemos então deixar de reconhecer os caminhos do Senhor. Abra sua Bíblia em João no capítulo 6, capítulo 14. João no capítulo 14. Primeira coisa do caminho. João 14, 6. Eles não reconheceram o caminho do Senhor. Se eles não reconheceram o caminho do Senhor, e lendo este versículo, se nós não reconhecermos o caminho do Senhor, sabendo que a palavra diz que Jesus é o caminho,
consequentemente, nós não conhecemos Jesus. Faz sentido? Faz sentido para você? Se eu não reconheço o caminho, eu não reconheço Cristo. Por quê? Cristo é o caminho. Jesus é o caminho. Então hoje nós vamos reconhecer o caminho de Deus se nós conhecermos Jesus. Anota isso. Hoje eu vou conhecer o caminho se eu conhecer Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se Ele é um caminho, ninguém vai a Deus se não for por Ele. Por isso nós temos que conhecer o caminho, porque Jesus é o caminho que vai nos levar ao Pai. Jesus é o caminho que vai nos levar ao descanso. Jesus é o caminho que vai nos levar à promessa, à terra prometida. Meus amados, nós temos que conhecer Jesus. Não só conhecê-lo, mas andar nele. Ele é o caminho. Mas como eu vou andar nele? Olhando para ele, estando nele, olhando para ele, tendo Jesus como uma referência, tendo Jesus como um exemplo de vida, tendo ele como um alvo. E à medida que nós vamos andando no caminho, andando em Jesus, Jesus então vai se refletindo através de nós. As pessoas começam a ver o caminho em nós. Elas começam também a encontrar o caminho em nós. Eis-me aqui, Senhor. Porque se nós estamos no caminho e o caminho está em nós, as pessoas começam a ver algo diferente. E começam também a entender e compreender e a conhecer o caminho, a verdade e a vida. Eles começam a conhecer quem pode levá-los ao Pai. Muitas pessoas estão andando sem rumo, sem direção, procurando, não sabem nem o que. Nós, os cristãos, nós devemos andar no caminho certo, sabendo aonde estamos andando, em quem estamos andando, sabendo qual é o nosso alvo. Mas se nosso coração estiver se desviando, e se nós não reconhecermos o caminho, andaremos perdidos nesta vida. E digo mais, tudo isso que está sendo dito pode ser esquecido. Pode fazer sentido agora, vai ficar em um lugar ali guardado, mas se nós não tivermos acesso a isso outras vezes, uau, eu preciso conhecer o caminho, eu preciso conhecer a Cristo, então amanhã eu vou dar uma lida no Evangelho, eu vou conhecer um pouquinho mais a Jesus, e aí isso começa a se tornar um hábito na minha vida, o meu cérebro vai entender que aquilo é importante para mim, e eu vou conseguir praticar, porque tudo isso tem que ser prático. Se ficar no campo da teoria, vai ser uma religião vazia, uma religião sem sentido, uma religião sem prática. Olha, o caminho é Jesus. Mateus no capítulo 7, versículo 13. Olha só, eu já sei que o caminho é Cristo, é a base de tudo. Eu já conheci a base, agora eu preciso construir nesse alicerce que já está pronto. Ele é o alicerce, vamos construir em cima dele agora. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: verso 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus é o caminho, mas esse caminho é estreito. E é forte o que eu vou dizer agora. Eu não estou aqui para julgar, mas isso é muito claro. O que nós temos ouvido hoje é um caminho largo, é um evangelho largo, fácil. E muitos estão indo. Muitos lugares, muitas igrejas ensinam que o caminho do Senhor é algo fácil de ser percorrido.
que as bênçãos serão inúmeras e nenhuma dificuldade será encontrada. Mensagens que trazem aos ouvintes a ideia de um evangelho de puro triunfo, riquezas, realizações, sonhos, alcance de objetivos particulares, e que praticamente excluem a menor possibilidade de tristezas, de aflições, prometendo aquilo que nem a palavra, nem o Senhor Jesus prometeram. É mentira? O evangelho, eu até marquei aqui, do eu. O evangelho das boas experiências, como foi pregado domingo passado. Um evangelho das bênçãos. Muitas pessoas estão indo às igrejas para viverem uma experiência. Foi pregado domingo aqui, foi ministrado aqui nesse púlpito. E aí as igrejas proporcionam uma experiência, uma estrutura, luzes, tecnologia, conforto, entre tantas outras boas experiências. É o evangelho das experiências. Mas a palavra diz que a porta é estreita. E se a porta é estreita, não tem nada de facilidade. Eu não posso, não tenho condição, eu não sinto do Espírito Santo dizer que é fácil. Pelo contrário, vai ser um caminho de dificuldades, de renúncias, de abrir mão de muitas vontades, principalmente vontades da nossa carne. Vai ser um caminho que pessoas vão olhar torto para você, familiares vão se afastar de você, simplesmente, porque você está no caminho. Pessoas abandonaram o próprio Cristo, porque o caminho era estreito, e falaram: dura esta palavra. Por quê? Porque nós vamos ter que lutar contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, lutar contra tudo que está sendo, eu não vou dizer essa palavra, lutar por muitas coisas que nós vemos no mundo, pelo caminho que o mundo está tomando, um caminho do materialismo, um caminho que a frase é: você é o que você tem. Você é o que você tem. Você é o que você conquista. Você é até onde você caminhou, até onde você chegou. É aquilo que você é. Você não é aquilo que Deus quer que você seja? Nós encontramos na palavra de Deus pessoas tão maravilhosas, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não tinham nada, mas o que elas tinham, elas entregaram a Cristo. Pessoas que tinham só uma coisa: um coração e fé. Um está junto com o outro. E aí só com isso elas foram citadas na palavra de Deus como grandes pessoas. Tinha uma que tinha um frasco de alabastro, um perfume, ela tinha, e ela derramou tudo ali no Senhor Jesus. Ela entregou tudo que ela tinha, talvez. Tinha uma que Jesus fala assim: olha, eu estava ali observando, no momento da reunião, um momento de entrega de dízimo, uma mulher entregou algumas moedas. Uau! Jesus falou: uau! Ela entregou tudo que ela tinha. Jesus não estava falando de valor material, ele estava falando de coração. Ela entregou tudo que ela tinha. Entre tantos outros exemplos, meu Deus. Quem nós somos no reino de Deus? Qual é a nossa identidade?
que nós temos entregue ao Senhor? Deus está pedindo o nosso coração aqui hoje. Deus está pedindo a nossa fé. O restante é crescimento espiritual, é caminhada. Mas Ele está mais que isso, nos mostrando um caminho. E Ele falou que Ele é o caminho. Ele falou que esse caminho é estreito. Lucas capítulo 13, versículo 22. Nós já estamos caminhando para o final, tá? Lucas no capítulo 13, verso 22. Diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus é o caminho. Esse caminho é estreito, porque é uma porta estreita, e é um caminho de esforço. Não é porque a salvação é de graça e pela graça que não exige de nós esforço. Porque nós não podemos parar numa experiência de conhecer o Senhor somente e entregar a vida a Ele. Nós temos que prosseguir, nós temos que continuar, nós temos que crescer espiritualmente. E aí então vem o que? A nossa caminhada em Cristo. E essa caminhada é uma caminhada de esforço, sim, porque abrir mão de algumas coisas demanda de nós muito esforço, muita força, diligência, fé, coragem. É isso que o autor está dizendo. Jesus. E ele diz, né? Ficou claro aqui? Esforcem-se. Esforcem-se. Vamos nos esforçar então. Se tiver um entretenimento, se tiver uma concorrência no dia do culto, se esforce. Se esforce para dizer não. Se esforce. Se você acha importante. Se você acha que a igreja é importante na sua vida. Se você acha que a igreja faz parte da caminhada que Deus chamou você, se esforce para viver a igreja. Se esforce para estar aqui. Muitas vezes qualquer coisa tira o nosso foco. Qualquer evento tira o nosso foco. Qualquer um. Para isso você e eu temos que entender por que estamos aqui. O que tirou você da sua casa hoje e trouxe você para cá? Por que você veio aqui? Por quê? Para quê? Porque se você não estiver convicto ainda, óbvio, se tiver uma outra coisa a fazer, você vai fazer. Agora, se você tiver convicção de que Deus marcou um encontro com você, de que Deus vai falar com você, de que Deus vai usar você, você vai vir, você estará aqui, porque vai fazer sentido para você. Então tudo isso é para nós refletirmos e avaliarmos. Faz sentido? Faz sentido? Porque nós vamos respeitar. Muitas pessoas já fez sentido, hoje não faz mais. Amém. O que nós podemos fazer é encorajar. É isso que está escrito aqui. Nós lemos, vamos ler de novo. Nós vamos encorajar, somente isso. Mas quem tem que falar com você é o Espírito Santo. É Ele quem convence. Por isso começou ali no texto dizendo: se o Espírito Santo dizer, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Se for o Espírito, deixa Ele falar, deixa Ele trabalhar. Amém, amados? Então, por fim, nós vimos que o caminho,
ao qual eles não reconheceram, e que nós então vamos reconhecer, né? Ficou claro isso? O autor falou assim, eles não reconheceram, reconheça você, né? Mas antes eu ia falar aqui, né? Jesus falou assim, são poucos, né? Eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu quero profetizar na sua vida. Você e eu vamos entrar. Você e eu vamos entrar. Amém? Agora eu profetizei na sua vida. Agora você tem que profetizar na sua vida. E você tem que dizer, eu vou entrar. Fala, eu vou entrar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu não vou ficar no caminho. Eu vou conseguir. Profetiza na sua vida. Nós estamos falando de entrar na porta estreita. Nós estamos falando de entrar no descanso. É algo muito melhor, infinitamente melhor do que conseguir ganhar uma casa aqui em Alphaville. Eu vou conseguir uma casa. Minha casa. Deus está querendo me dar uma vida eterna. Não estou preocupado com uma casa. Deus está querendo me dar algo infinitamente melhor. Um prêmio, uma vida eterna, um descanso sabático eterno. Eu estou preocupado numa coisa material. Não. O que o Senhor vai nos entregar é algo infinitamente melhor do que aquilo que nós imaginamos. Amém? Amém. E aí sim, Jesus é o caminho. Um caminho estreito, difícil. Um caminho de esforço. E o último. E agora eu quero ouvir, se você compreender como eu compreendo, o amém. É um caminho de vitórias. Amém? Amém. Olha só. Quando eu falo, né? Esse é um hábito que eu tenho, tá? Eu rabisco mesmo. Rabisco. E aquilo que eu acho importante, aí que eu rabisco mesmo. Aí que eu destaco, né? E aí, o caminho é um caminho de vitória. E eu destaquei essas vitórias que estão em Apocalipse. E nós vamos ler. Eu destaquei já faz um tempo, quando eu estava ministrando sobre as igrejas. Eu destaquei, óbvio que eu destaquei. Por quê? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E nós vamos ali rapidinho passar por todas as igrejas. Nós vamos mostrar através da luz da palavra que este caminho é um caminho de vitórias. Então no capítulo 2, no versículo 7, a palavra diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Amém. Versículo 11, a igreja de Esmirna. E aí diz o Senhor: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Versículo 17, diz a palavra de Deus ali para a igreja de Pérgamo: aquele que tem ouvidos ouça. Quem? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, ou seja, um alimento. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Aleluia. Descendo mais lá no versículo 26, agora para a igreja de Tiatira, diz assim, olha só: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aleluia. Tem mais vitória. Capítulo 3 ainda, versículo 5 agora. A igreja de Sardes. Então, olha só, versículo 5. 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém? Tem mais. Versículo 12 agora, a igreja de Filadélfia. Versículo 12 do capítulo 3.
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Tem mais ainda, tem mais. Versículo 21, a igreja de Laodiceia, a palavra diz que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Amém? O que você está rindo, Dani? É maravilhoso, não é? Hein, Rodrigo? É lindo demais. Ou seja, é um caminho estreito? É um caminho de esforço? Também é. Mas é um caminho de vitórias. É um caminho de vitórias. Meu amado, é esse o descanso que o autor de Hebreus fala. É esse. Nós não podemos ficar muito apegados a essa vida terrena. A nossa mente deve estar na nossa vida eterna. Nós temos que olhar, nos lembrar, porque é a esperança que nós temos. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 11, versículo 28. E agora, pastor? Eu também estou cansado. Eu sei, eu também estou. Eu também estou cansado. Versículo 28. Eu também estou cansado, porque não é um caminho fácil. Óbvio, a palavra diz, é um caminho de esforço, é um caminho de renúncias, é um caminho estreito, uma porta estreita. Então nós vamos ficar cansados. O Senhor nos dá descanso também nesse tempo. O Senhor sabia disso, diz a palavra: venham a mim todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Você está cansado? Você está cansado? Jesus quer trocar o fardo pesado. Jesus não quer colocar em nós, neste caminho, no caminho da vitória, um fardo pesado. Ele quer trocar o fardo. Então o convite hoje é para que nós não desviemos o nosso coração de Deus. É um convite para que nós então conheçamos o caminho, para que nós possamos estar no caminho. E é um convite também para aqueles que estão cansados. O Senhor está querendo dar descanso para as nossas almas, descanso para o nosso espírito, descanso para a nossa vida espiritual. Então não saia daqui, meu amado, nesta noite, sem trocar o fardo pesado por um fardo leve. Não saia daqui com fardo pesado. E sabe uma coisa que pesa? Pesa, mas pesa. Pecado. Pecado pesa. Olha, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Eu falo com convicção que eu sinto que é do Senhor. O Senhor está aqui hoje para perdoar os nossos pecados. Eu creio que Deus está querendo nos lavar hoje nesse lugar. Não se permita voltar para sua casa com o peso do pecado. Se arrependa. Se arrependa. Deixa Deus curar você. Deixa Deus limpar a sua vida. Deixa Deus, permita que o sangue de Jesus limpe a sua vida, limpe o seu pecado. E mesmo que você esteja sujo, você pode sair daqui hoje limpo como a neve. A sujeira pode ser como um escarlate forte, agressiva, mas o sangue dele vem para purificar todo o pecado
limpar todo o pecado e purificar toda a alma arrependida, todo o coração arrependido. Deus quer nos perdoar hoje. Olha como faz sentido. Sair leve, trocar o fardo pesado, sair daqui com o fardo do Senhor, leve, e começar a caminhar com Ele, começar a caminhar nele, conhecendo Ele, conhecendo a sua essência, sabendo em quem nós estamos caminhando, quem é Jesus. Se nós estivermos caminhando nele, claro que Ele vai nos conduzir para as suas coisas, Ele vai nos conduzir para a sua palavra diariamente, Ele vai nos conduzir a uma vida santa. Santa é santificado, é separado. Santificado é algo separado. Deus quer nos separar do mundo, e Ele está dando a oportunidade de um recomeço hoje. Talvez o recomeço de uma nova história, talvez o recomeço de uma nova vida, talvez o recomeço de uma nova caminhada, em nome de Jesus. Eu estou olhando ali para o tempo, eu estou preocupado com o tempo, mas ao mesmo tempo eu não estou preocupado com o tempo. Também é uma confusão que está dentro de mim, porque eu sinto que eu não posso perder a oportunidade de derramar esta bênção que está passando pela minha vida hoje, derramando em toda a igreja. Porque é óbvio que eu também preciso de limpeza. É óbvio que talvez eu seja o que mais precisa ser limpo aqui. Óbvio, não nego. Mas eu sinto que Deus está querendo me limpar hoje. Eu sinto que Deus está querendo escrever uma nova história na minha vida. Uma história que eu sei que aonde eu devo caminhar, como eu devo caminhar, para não ficar perdido, para não perder a bênção da promessa, para não perder o descanso da minha alma. E eu não sei você, mas eu vou sair daqui desta forma, em nome de Jesus, porque eu sei o tamanho da misericórdia dEle, e o tamanho do poder dEle, eu conheço, e eu conheço em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu quero convidar você, e você não precisa fazer nada, você pode ficar no seu lugar. E se tudo isso faz sentido para você, é porque o Espírito Santo falou com você. E se o Espírito Santo falou com você, não endureça o seu coração. Basta você acreditar, confiar e falar com Ele. Eu quero convidar você a fazer uma reconciliação com Deus, se você achar que deve fazer, né? E você ora a Ele agora, aí onde você está. Você fecha seus olhos, e se você, de alguma forma, algo disse dentro de você, entrega a sua vida para mim, de uma vez por todas, como talvez nunca você entregou antes. Ele está fazendo um convite para você. E a oração que eu faço é que o seu coração não esteja endurecido, que Deus possa abrir também os seus olhos da fé, para entender tudo isso que é muito espiritual. E você fala com Ele, do seu jeitinho, com o seu idioma, com o seu dialeto, do jeito que você sabe falar. Simplesmente você fala, porque Ele não precisa de palavras bonitas, Ele precisa de um coração contrito e quebrantado. Ele precisa ouvir o seu coração agora, com verdade. E você pode simplesmente dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor hoje, e eu quero reconciliação, eu quero, Senhor Deus, viver uma nova história, Senhor Deus, que faça sentido de verdade, Senhor. Não quero ser um cristão qualquer. Pai, não quero desviar o meu coração de Ti, não quero me desviar de Ti, Senhor. Pai, eu quero andar nos Teus caminhos, Pai, eu quero reconhecê-los. Eu quero, Pai, ouvir o Senhor falando: vai por aqui, filho, vai por ali, filha. Pai, eu quero Te ouvir, Pai, eu não quero caminhar mais errante
não quero caminhar sem destino, Senhor, eu quero caminhar com direção, Pai. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e o Senhor está aqui, e Ele te diz: eu sou contigo. Ah, Senhor, glórias a Ti. E Ele passa aqui o sangue abundantemente, o sangue que limpa, que restaura. E Ele diz: não vá embora com este fardo mais. E o Senhor, Ele diz ainda: olha, pecado confessado é pecado esquecido, não me lembro mais. Se eu não me lembro, você também não precisa se lembrar, porque ele já foi perdoado. O Senhor diz: vai, não peques mais. E eu peço a Ti, Senhor, ajuda. O Teu Espírito Santo é aquele que vai ajudar, Senhor Deus, a não se envolver, Senhor, a não cometer mais, Senhor, a não ir mais por aquele caminho errante, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pela paciência, Senhor, que o Senhor tem comigo, pela misericórdia, pelo amor, pela graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.